E agora vamos ouvir o jovem que imaginei ter uns 27 anos, o Luciano Matias, que interpretou o Felipe e o Félix. Quantos anos você tem, hein, Luciano? Olá, queridos. Será que eu revelo o meu segredo? Tchan, 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 tchan. Tenho 42 anos. Neste momento, quero compartilhar com vocês uma coisa muito especial. O motivo que me trouxe para a novela O Mistério de Felipe. No dia 6 de maio deste ano, recebi um e-mail de Verônica Reis, autora, diretora, produtora e editora da novela O Mistério de Felipe, convidando-me para ser o protagonista de 2 irmãos gêmeos, Felipe e Félix. Entretanto, o personagem Felipe, na dramaturgia proposta pela autora, seria um jovem com aspectos psicológicos e espirituais extremamente envoltos por um passado de uma rejeição familiar. E como se não bastasse isso, carregaria também consigo um sentimento profundo de culpa pela morte do seu único irmão Félix. E por causa disso, fora expulso de casa pelo próprio pai, que o acusava de ser o assassino do filho que ele mais amava. Confesso que quando recebi o convite, me senti muito lisonjeado. Mas ao ler o tema pensei, parece ser tão difícil, principalmente por ter que atuar em 2 personagens, que mesmo sendo irmãos, seriam distintos. Aí pensei e retornei para a Verônica dizendo, aceito o desafio. Agora eu quero destacar alguns tópicos, os quais eu considero de muita relevância para um ator se orientar. 1. Li e reli várias vezes o texto, até que eu entendesse o objetivo da autora. 2. Procurei conhecer os personagens que eu iria interpretar na trama. 3. Parece estranho, mas adotei os personagens. 4. Absorvi a essência dos personagens que eu iria interpretar. 5. Tornei-me cúmplice dos personagens que eu iria interpretar. 6. Transportei-me do meu eu para o ego de Félix e Felipe. Por fim, amei demais a proposta da ficção de poder interpretar Felipe e Félix, ou Félix e Felipe. Aproveito o ensejo para externar a minha satisfação com o elenco o qual eu atuei nesta novela maravilhosa, que foi escrita e produzida por Verônica Reis. Obrigado pelo carinho e um abraço a todos. Muito obrigada, Luciano, por você ter aceito este desafio. Não foi fácil encontrar alguém que pudesse fazer o Felipe e o Félix, porque é um personagem com muito drama, muito sofrimento, e eu necessitava de alguém que realmente conseguisse passar esta emoção para quem ouvisse a história. Porque não adianta nada a gente escrever uma bela história, fazer uma boa edição, se quem interpreta não consegue passar aquilo que o personagem necessita. Então, parabéns para você, Luciano. Eu lhe agradeço imensamente. Você brilhou. Foram mais de 226 falas e ele teve que regravar algumas. Ele chegou a me confessar que sentiu vontade de jogar o Felipe para o alto, mas não jogou e brilhou. Inclusive, o choro dele, aquele pranto na igreja foi verdadeiro, ele chorou de verdade. Assim como o choro da Josiele, eu me emocionei bastante. Então, eu tenho que bater palmas para você, por você ter aceito o desafio, por você ter ido adiante e muito obrigada mesmo. Foi ele quem me deu a dica de colocar antes de cada capítulo uma informação do número do capítulo e a quantidade, para que as pessoas não se perdessem no WhatsApp, porque como ele renomeia, ficando uma numeração, fica difícil saber qual é o primeiro, o segundo. Então eu coloquei lá um de 18 e assim por diante. Mas aí o meu amigão Leandro Marucci me disse que eu poderia enviar como documento, porque aí ele não renomeia, permanecendo o mesmo nome. A partir daí eu passei a enviar como o Leandro me indicou e ficou tudo beleza.
o qual agradeço muito a você, Leandro, também pela dica. Valeu! O Luciano também me ajudou a conseguir aquele efeito de um corpo caindo, que eu tinha falado com ele, que eu tentei aqui, porque eu produzo alguns efeitos. Mas eu havia me jogado aqui no chão, machuquei minha cabeça e não ficou legal o som de um corpo caindo. Então, o Luciano disse que tinha uma almofada lá na casa dele, que ele iria tentar fazer esse efeito para mim e ficou assim. Penso que um corpo caindo, ainda mais de vez, batendo com a cabeça no chão, o som seja mais estrondoso. Porque quando o meu neto cai de vez em quando aqui, mesmo que eu esteja em outro cômodo, eu consigo ouvir nitidamente. É um som alto. Mas deu para a gente ter uma noção, né? Muito obrigada por mais essa também, viu, Luciano? Esta é uma história que eu ia inventando noite a noite na minha cabeça para poder pegar no sono. Então eu tenho assim uma imagem de um Felipe, a imagem da casa, do jardim onde o Alfredo regava, porque fica bem na frente da casa, um muro bem alto com portão de ferro alto também. Tudo isso eu tenho assim na minha cabeça, a sala, os corredores, a posição dos quartos, e eu fazia isso noite a noite. É claro que eu nunca chegava ao fim dessa história, porque o sono vinha antes. Até o dia que eu resolvi escrevê-la. Foi aí que apareceram outros personagens que até então eu não tinha pensado. Muita coisa eu fui escrevendo depois. Hoje eu não penso mais nessa história para dormir. Ela agora está pronta, não tem mais o que eu pensar, imaginar. Hoje a história que eu tenho em mente é outra. E assim vai. É a maneira que eu encontrei para poder dormir mais rápido. A princípio, essa história se chamaria Lições da Vida, mas eu achei que esse nome já estava muito batido, então eu troquei para Almas Feridas, o que eu acho que estaria bem de acordo com os personagens, o sofrimento do Felipe, do pai dele e de tantos outros personagens, como a Amanda também, muito sofrida, perdeu o pai, engravidou de um cara que ela não sabia quem era, enfim. Depois, já quase no final da edição dos capítulos, foi que eu tive a ideia de dar o nome de O Mistério de Felipe, que eu acho que ficou bem bacana também. Eu recebo muitos e-mails me parabenizando, o qual agradeço imensamente em meu nome e de todo o pessoal que participou da história, mas eu também recebo algumas reclamações. Pessoal ansioso, querendo saber logo quando é que vai chegar a parte que os dois estão se agarrando, que estão se beijando. É como se fosse só esse o foco, não tivesse mais nada na história. A pessoa não percebe o todo. Gente perguntando se o Alfredo iria morrer, outros reclamando por que os capítulos estão pequenos e não imaginam o trabalhão que dá para fazer cada capítulo. Para vocês terem noção, o capítulo onde tem a cena de amor entre Amanda e Felipe, eu fiquei o dia inteirinho entregue àquela cena. Eu sequer arrumei a casa naquele dia, porque eu tive que pesquisar muito, algum áudio que tivesse som de um casal fazendo amor, mas que não fosse nada muito, muito ousado, que fosse algo sutil. Então eu comecei a ouvir filmes e mais filmes, tentando encontrar um momento que o casal, um pegava o outro para fazer aqueles sons lá do Felipe agarrando ela, e eu não conseguia nada. Foi que eu peguei aqui um arquivo de um casal brigando, e não era briga de amor não, era uma briga de verdade. Peguei só aquele iniciozinho para simular que o Felipe a pegou, e depois eu consegui um áudio de um casal fazendo amor, né? E coloquei para simular que fosse a Amanda e o Felipe. Isso é para vocês perceberem o tanto de trabalho que dá para a gente conseguir executar um capítulo. Não apenas de minha parte, que faço a edição, mas de cada participante que leva um tempo para fazer aquelas gravações com as suas falas. Às vezes não está bom, eu peço para regravar e eles têm que regravar. Então, para a gente ter um trabalho de qualidade, é necessário a gente ter essa consciência, primeiramente, de que muitas vezes a gente tem que regravar para poder
dar algo melhor para poder realmente emocionar, e também de minha parte eu tenho que ter realmente esse trabalho para poder conseguir fazer algo bacana para vocês ouvirem. E desta vez eu fiz capítulos menores porque das outras vezes sempre tinha alguém que me pedia para diminuir o tamanho do arquivo para poder conseguir enviar para as listas. Então, conforme eu ia diminuindo o tamanho, também diminuía a qualidade do áudio. Tiveram vezes que eu tive que reduzir ao mínimo, que é 64 kbps, e aí fica horrível, fica péssimo o áudio. Então, eu optei por fazer capítulos menores para poder enviar para vocês em 128 kbps, que é uma excelente qualidade, e para que todo mundo pudesse ouvir igual, numa boa qualidade, entendeu? Por isso os capítulos pequenos. Outro detalhe é que, como eu informei na entrada do primeiro capítulo que era uma história espírita, algumas pessoas se recusaram a ouvir. Então eu lamento que algumas estejam engessadas em suas religiões, que não se permitam ouvir uma arte, ouvir os seus colegas interpretarem. A Josiele, por exemplo, é evangélica, o Luciano Matias é um católico praticante, o Adair também frequenta a igreja, o Renato Dantas é espírita e, como vocês puderam perceber, tivemos aí pessoas de religiões diferentes participando desta história, o que eu achei muito bacana. E poderíamos até considerar essa história como um ecumenismo da arte, não é? Finalizo agradecendo mais uma vez a todos os atores deste elenco maravilhoso que deram vida a estes personagens, a esta história que circulava na minha cabeça há tanto tempo. Vocês me emocionaram, chorei muitas vezes enquanto editava e estou emocionada de novo. E quero pedir muito a Deus que abençoe cada um de vocês e até a próxima história, se Ele permitir, não é? Um beijão!